Aí, boa tarde, boa noite. Sou a Rita Maria, sou do Fladem Brasil. Aqui a gente está se preparando para essa terceira transmissão dessa ação Fladem Brasil Online, sempre com uma convidada esse mês, várias mulheres passando por aqui. A convidada de hoje é a Jussiane Araldi Beltrame, daqui a pouco eu apresento ela. Vamos ver quem é que está chegando por aqui. E aproveito enquanto ela não entra para lembrar vocês que, além dessas ações, dessas transmissões às terças-feiras, o Fladem Brasil está com uma convocatória aberta para uma outra ação Fladem Brasil Online de trocas de práticas pedagógicas de ensino de música, de ensino-aprendizagem de música digital. Então, você, educadora, educador musical, que já tem alguma prática ou que tem algo para compartilhar, alguma plataforma que esteja usando, uma aula, um recurso, enfim, é um momento que está todo mundo super carente, né, desse tipo de informação, né, pensando não só no Brasil, como na América Latina, a gente vê como tem reverberado, né, nas nossas redes. Então, entra no nosso site www.fladembrasil.com.br e entra na nossa convocatória ali, Ação Fladem Brasil Online, e manda para a gente seu projeto, a sua proposta, porque é realmente um espaço para troca, para escuta. A gente tem muito que aprender aqui uns com os outros, está todo mundo nesse mesmo barco. Estava até aqui enquanto a Jussi não entra, só para terminar, enquanto a Jussiane não entra, falando que me chamaram para fazer parte de um corpo de baile, mas não me ensinaram a coreografia, né? Então, vamos dançar essa dança juntos, de uma maneira criativa e possível, né? Então, bem-vindos, bem-vindas. Daqui a pouquinho a gente entra com a Jussiane. Quem já está por aqui? Deixa eu ver. Estou aqui ainda não tem nenhum comentário ao vivo. São agora aqui 8h02, aí, né, na hora de Brasília. Arisbe, querida, um abraço. Aqui no México são 6h02, eu estou falando daqui do México também. Bem-vindas, as pessoas começando a chegar. Então é isso, essa convocatória, inclusive, que eu falei agora no comecinho, está aberta não só para brasileiros. Então, você, Arisbe, que eu sei que faz várias ações online, que já participou de congressos em linha, se quiser contribuir com essa nossa ação, tá? Aí estão abertas as convocatórias, vai ser um prazer poder contar aí com a participação e com esse conhecimento de todos e todas. É isso aí, vamos lá. Daqui a pouco a gente entra aqui com a Jussiane. Vamos ver aqui. Para vocês terem uma ideia, eu estou num momento de vários dispositivos, assim, meu momento tecnologia está incrível. Tudo super antigo, nada funcionando muito bem, mas a gente vai indo, né? Mais um pouquinho aqui para a Jussiane entrar. Quem está chegando? Quem está chegando? Aham. Alejandro, direto da Argentina, bem-vindo. Continuando aqui, nossa terceira transmissão às terças-feiras. E a gente, na semana que vem, tem mais uma convidada também para falar desse tema de como estar, né, agora nesse ambiente digital, com essa questão de dar aulas e tudo, né? Vamos que vamos. Ai, uma certa dificuldade agora de conseguir no meu outro dispositivo ver eu mesma. Não vai dar certo. Em algum momento isso vai dar. Oi, Léo Borne, chegando aqui também. Sim, vamos construir essas lives de propostas pedagógicas juntas, é um lugar de escuta, principalmente, né? Quais são as soluções que já estão rondando aí esse universo da educação musical, né? Como que a gente está se virando aí com
baixa tecnologia digital, enfim, muitas, muitas, muitas coisas. Quem mais está por aqui? Matheus Barros chegando. Isso aí. Lili, também chegando aqui. Ai, consegui. Lili, diretamente do Peru, de Lima, Gerson Abdala, da Unicamp. Ó, por enquanto eu posso falar o nome de todos vocês, mas daqui a pouco isso vai acabar, gente. Daqui a pouco a gente entra aqui com a Jussiane, e aí vai começar oficialmente. Então não deixem, não. Entrem no site do Fladem Brasil, www.fladembrasil.com.br. Tem ali a aba Ação Fladem Brasil Online, onde vocês vão ter acesso a essa convocatória que a gente está lançando para essas práticas pedagógicas. Tem um formulário ali, manda o formulário, entre em contato com a gente através das redes, qualquer dúvida, qualquer questão, e a gente vai aí ajudando a viabilizar para que essa ação vai começar em maio, e as transmissões aí vão ser aos sábados, também vão ser interativas, então chega aí junto, a gente está esperando por vocês. Que legal, várias pessoas. Olha o Glauber, Lari Magda, Lari Finocchiaro, Arlinda, Andréia. Nossa, que legal. Acho que a gente já pode, então, chamar aqui a nossa convidada de hoje para essa ação Fladem Brasil Online, essas transmissões de terça-feira à noite. 8 horas, horário de Brasília. 6 da tarde, horário do México, 7, horário da região norte, centro-oeste do Brasil. Salve, Adriana, presidente do Fladem, está aqui também com a gente. Ai, estou até emocionada. Que eu fico, viu, gente? Fico emocionada, uma beleza. Vamos lá. Prontinho. Essa entradinha antes, né, para dar tempo de vocês chegarem. Então, agora a gente vai trazer aqui a Jussiane para apresentar ela para vocês e começar, então, com a nossa live Reflexões e Ações sobre o Ensino e Aprendizagem Musical Online. Boa noite, Jussiane. Bem-vinda. Boa noite, boa noite. Boa noite, Rita. Boa noite a todos e todas que estão aqui nesse momento, né, de partilha. Bom, muitíssimo obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui oferecendo seu tempo, seus saberes e compartilhando um pouco da sua experiência com a gente. Vou fazer uma breve apresentação, então, para vocês e já passo a bola para a Jussiane para a gente não perder tempo. Lembrando que, conforme ela for falando, se vierem aí comentários, questões, já vão colocando aqui para a gente poder organizar depois essa conversa. Então, a Jussiane Auraldi Beltrame, que é professora da Universidade Federal da Paraíba, e ela coordena um grupo de tecnologias e educação musical na universidade desde 2017, que vem realizando ações de extensão de cursos online e semipresenciais, e foi a partir dessa experiência nesse grupo que veio a motivação para desenvolver essas atividades e estar aqui presente com a gente, compartilhando
essa experiência. Só lembrando que esse grupo tem, depois se vocês quiserem conhecer, tem página aqui no Facebook, no Instagram e no YouTube. Depois a gente pode fazer aqui um apanhado de links para quem quiser saber um pouquinho mais. Passo a bola para você, Jussiane, muito bem-vinda. Mais uma vez, obrigada. Vamos lá. Bom, eu agradeço, então, essa oportunidade, agradeço esse espaço, né, para a gente poder estar aqui conversando sobre esse tema. É um tema que tem sido tão importante, assim, dentro da minha trajetória pessoal e profissional, que é pensar assim como a gente pensa educação em múltiplos espaços, educação musical em múltiplos espaços, tá pensando esse espaço online, ou essas práticas híbridas, mistas, né, de ensino e aprendizagem musical. E, então, poder ter um momento para estar aqui e mobilizar conhecimentos e ideias a respeito, eu fico muito honrada com esse convite. Então, agradeço muito a todos e todas do Fladem por ter confiado, né, confiado também a mim esse espaço para estar aqui trocando um pouquinho de ideias sobre o tema. É desafiador, né, tanto não pelo fato de a gente já ter trabalhado dentro desse espaço online, mas, assim, fazer lives, fazer, assim, com um grupo tão grande, um grupo internacional como agora. Há 15 dias atrás eu tive essa experiência no Fórum da ABEM, e, assim, para mim tem sido uma experiência muito bacana, mas muito desafiadora, muito tremendo bastante aqui, antes de começar a falar, porque eu gosto muito de falar e ver os retornos, né, o olho no olho. E nesse contexto, os retornos, eles estão vindo via escrita, né, ele vem de uma outra forma, que eu particularmente não consigo olhar agora, porque ou eu falo ou eu olho. Então, tudo isso nos traz outras reflexões realmente de o que é estar nesse tempo e espaço, né? Que educação musical possível é essa, pensando numa modalidade online. Agora, muito mais ainda é pensar que educação musical possível num período como esse que a gente está vivendo. Então, que não tem precedentes, não tem tudo que a gente fala, vai esbarrar em outras questões, então não dá para falar só de música, de plataforma, de vivência musical, sem pensar como nós estamos nos sentindo como pessoas, né, e como seres humanos nesse período que estamos vivendo. Então, por isso que, assim, a minha gratidão de poder estar aqui e falar um pouco, né, enfim, tentar provocar um pouco esse debate, e eu gostaria de fazer um gancho já com a live da semana passada, né, da Rebeca, que eu me senti muito, muito contemplada. Eu acho que que a Rebeca traz um avanço nessas discussões com relação a tecnologias e educação musical, que é justamente a gente pensando, ela trouxe, né, os saberes digitais, a cultura digital que a gente está, ela já é fato, ela já é presente, e o quanto isso mostra as nossas diferenças sociais, o quanto é importante a gente falar de inclusão e exclusão digital. Nada mais do que mais importante pensar isso como agora, onde a gente está aqui, todo mundo fazendo todos os seus esforços, como professores que somos, professores sempre são buscadores, a gente está sempre pensando e revendo e refazendo, está sempre em movimento. Como professores que somos, estamos aqui pensando em estratégias, trocas e ideias de como ressignificar, repensar, ou que educação musical a gente pode estar proporcionando, não, a palavra proporcionando não, desenvolvendo conjuntamente nesse momento. Isso também, eu, assim, gostei muito, muito da fala da Rebeca, principalmente porque ela trouxe, além de falar sobre o além recursos, ela também trouxe muita amorosidade, muito acolhimento. E eu acho que é um pouco isso, a gente talvez agora está se sentindo cobrado, ou há uma autocobrança de como responder a esse desafio desse nosso tempo, e eu vi, assim, que o melhor caminho, eu acho, é começar pelo nosso acolhimento, o autoacolhimento enquanto professores que somos nesse período, e também o acolhimento dos nossos alunos, que aí é um outro universo de pessoas
que estão em contato com a gente, os que não estão. Por isso que eu penso que o que a gente vai falar hoje, quando o Léo conversou comigo, eu disse que gostaria de tratar dentro desse espaço online de práticas musicais, a gente tem no mínimo duas questões aqui. Uma é esse emergencial. Então, uma educação musical online que eu pretenda fazer agora, não necessariamente ela pode ser ou é a que é o que eu penso, ou que vai continuar, ou assim por diante. Eu acredito que ela, enquanto uma modalidade, ela depende de conjuntos de conhecimentos específicos e práticas específicas. No entanto, a gente tem uma questão emergencial. E se estamos aqui agora é porque a gente está pensando em como lidar com essa parte emergencial, cada um dando o que pode, né, para isso. E a segunda parte, né, a segunda questão desse espaço online é quais os aprendizados isso vai trazer para a gente no depois. Quando a nossa atuação, né, se ela é mais presencial, só presencial, se ela é mista, o que esse período vai ter trazido para a gente enquanto professor, enquanto pessoa, enquanto músicos, enquanto pessoas que estão pensando nesse coletivo, né, da educação musical. E, nesse sentido, eu também parabenizo as nossas associações, né, o Fladem, a ABEM, por estar criando esse espaço online para a gente trocar, para a gente poder estar junto virtualmente, assim, se unindo e pensando em como a gente pode atravessar esse período. Eu hoje não consigo pensar de uma outra forma, não será atravessar, porque especialmente hoje, para mim, está tudo muito difícil. Hoje deu aquela vontade de sair correndo, de sair de casa, e, enfim, deu que acho que todo mundo já deve estar sentindo isso, né, várias vezes, e é assim mesmo, mas esse atravessar junto, para quem privilegiadamente, que somos nós, que podemos estar em acesso virtual com outras pessoas, enfim, que a gente consiga atravessar e que a gente consiga saber também que força e que apoio a gente vai precisar ser ou fazer para esse retorno, né? Porque realmente nada mais será igual. E isso, da mesma forma que assusta, também traz potenciais de esperança, de modificações e de transformações. Eu gostaria de estar pensando nisso quando eu trago as questões que eu vou trazer aqui para a gente conversar. Então, falando um pouquinho sobre a minha vinculação ao tema, eu gostaria de colocar, porque eu não estou aqui sozinha, né? Hoje eu vou estar falando sozinha, mas tem muita gente aqui comigo. A minha primeira experiência com tecnologias foi entre 2002 e 2004, no mestrado que eu fiz na URGS, com a orientação da professora Jusa Mara, que foi um divisor de águas, tanto estar fazendo uma pesquisa sobre DJs, quanto estar junto com os DJs. Foram dois mundos que me ensinaram muito e mudaram muito a minha visão de mundo e também a minha visão de música, principalmente, e educação. E um outro, então, assim, começou aí, né, entre 2002 e 2004, eu ainda aprendo com esses dados que fizeram essa pesquisa naquele tempo, e foi continuando nas atuações, nas ideias, nas buscas. E um outro marco bem importante foi em 2011, quando eu comecei a dar aula na pedagogia à distância aqui na UFPB. Eu digo que, assim, foi um outro divisor, porque o fato de fazer os cursos de formação para atuar na EAD, eles me trouxeram um outro olhar para o presencial, que eu não estava tendo, ou não tinha ainda, de certa forma, despertado. Então, é por conta dessa experiência que eu acredito que hoje, todos nós que talvez estamos tentando lidar com esse espaço online, ele pode ser transformador, mesmo que a gente não continue nele, mesmo que a gente queira depois optar por estar em um outro espaço mais presencial. Mas eu acho que ele é muito forte, é muito potente. Então, assim, 2011 eu dei aula há 2 anos, né, na pedagogia, e foi uma experiência muito, muito, muito forte. E nesse mesmo ano, em 2011, eu criei na UFPB um grupo de estudos chamado TEDU, que é Tecnologias Digitais e Educação Musical, e que em 2018 ele se transformou em grupo de pesquisa. Então, cadastramos no CNPq e tal, começamos a tentar fortalecer um pouco mais a rede de pesquisa, ensino e extensão,
que até então a gente estava mais focado nas ações de ensino e extensão. E, especificamente de 2017 para cá, a gente desenvolveu alguns cursos. Foram poucas ações, mas muito, muito, muito fortes. A gente teve um curso que a gente fez em 2017, outro em 2018, chamado Diálogos e Conexões sobre Educação Musical e Tecnologias, que, assim, toda vez que a gente olha, que a gente volta para aquele curso, para o material produzido durante o curso, a gente fica falando, poxa, olha o que a gente teve, quantas coisas foram produzidas, e foram produzidas num coletivo, porque ele foi online, sendo utilizado a partir de uma metodologia ativa, foi aprendizagem baseada em problemas, e a gente teve muita, muita troca, muita discussão e muita produção realmente de conhecimento a partir de uma educação que a gente considera feita pelo diálogo, pela troca de experiências e não só numa abordagem unilateral, onde o professor ensina e o aluno aprende. Então, foram essas vivências que nos, assim, de certa forma, deram um pouquinho de ideia e de luz para pensar nessa educação que eu já falo que a gente já vive muito numa educação semipresencial. Hoje, um professor de instrumento grava, se não grava vídeo no WhatsApp, já tem vídeo, tem canal do YouTube para compartilhar, para ajeitar, enfim. É muito comum essa junção entre o espaço presencial e um espaço que se dá nesse virtual. Então, eu acredito muito que a gente pode potencializar essas experiências que a gente está vivendo agora nesse contexto emergencial, para pensar também que formatos de educação, de modalidades a gente pode pensar no depois. Com certeza também, né, gente, nosso campo de atuação é muito múltiplo, é muito grande, não dá para generalizar nada do que eu estou falando aqui. Eu, atualmente, sou professora na universidade, eu dou aula para adultos, né, para professores em formação, buscadores. Então, lidar com essas mídias tem uma função formativa, mas pensar nisso como para a educação infantil, para a educação básica, essas outras coisas, não pode ser de forma alguma algo unilateral e dizendo, agora é EAD e acabou. Não, eu acho que a gente precisa realmente pensar realmente o que, quando e como, o que é emergencial e o que depois a gente atua como frente. Eu acho que isso é um pouco importante da gente estar falando aqui. E aí, dentro dessas reflexões, eu chamei de reflexões e ações, porque eu achei que eu consegui dividir entre reflexões e ações, pensar, então, que possibilidades práticas. Mas, com certeza, em 30 minutos, é bem difícil de focar, né, assim, falar muito pouco, então, eu vou trabalhando um pouquinho aqui. Dentro de reflexões, a ideia é principalmente a gente pensar nesse tempo e espaço. Eu falo do espaço online, né? Práticas de reflexões e ações sobre ensino e aprendizagem musical online. Então, a gente está falando nesse contexto. E eu gostaria que a gente entendesse ele como mais um contexto, assim, quando a gente falou da educação musical, o ensino de música na escola básica, no ensino especializado, escolas especializadas no ensino de música, na universidade, nas ONGs, nos projetos sociais, a gente tem trabalhado muito sobre as especificidades de ser professor em cada um desses espaços. E aí eu gostaria que a gente tentasse agora entender o espaço online como um espaço. Mesmo que seja, eu estou dando aula na educação básica, agora online não é mais a educação básica apenas. Esse online, ele ressignifica e ele modifica. Então, por isso que eu gostaria de defender ele como um espaço. E a questão de tempo, porque eu acho que, assim, mais do que nunca, a gente está vendo o valor e o que é o tempo, né? Particularmente, para mim, a quarentena, eu acho que ela não está sobrando tempo. Acho que virou uma confusão, uma busca por produção que eu nunca vi antes. Enfim, vou falar aqui de um jeito bem, talvez, não muito legal, mas, assim, sinto sobrecarga, né? Então eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que gastar, tenho que aproveitar esse tempo que eu estaria no deslocamento, eu estou aqui. Tempo é algo que a gente precisa pensar, e o tempo da educação online, ele é um tempo diferenciado. Eu já disse isso na live da BEM, e eu repito agora, faça uma reunião aqui via webconferência, chama de reunião, né, tá bom, uma aula, webconferência, a gente vai gastar só o tempo de chegada, e desliga o microfone, arrume aí, veja, está aparecendo, não está? Negociar em que momento, porque se é uma webconferência, a gente pensa que ela é uma
troca, de trocas e interações via voz e vídeo. Não é uma videoconferência onde eu só vou falar e ninguém vai interagir. A gente pode usar o recurso assim também, não tem problema, mas assim, ela pressupõe outras formas de interação. Então, eu vou colocar os 100 alunos da minha turma, ou eu vou colocar turmas de 20 em 20, que é o que eu dou conta? Como é isso? Outro tempo, outro espaço. Em tempo também de preparação, tempo onde eu vou definir se essa aula vai ser em tempo real, síncrona, se ela vai ser assíncrona, que é quando eu envio tarefas. E aí, se eu fico pensando agora que é porque todo mundo tem mais tempo, eu tenho que dar mais tarefa, que educação musical específica para esse espaço eu estou pensando, né? Então, eu gostaria de trazer muito para isso, porque eu acredito que nós, como a ânsia de conseguir, de querer abordar várias coisas e de agora proporcionar para os nossos alunos que estão em casa, desenvolver atividades para a gente ficar pensando culturalmente, revendo algumas práticas, a gente talvez pode cair num outro problema, que é mais uma sobrecarga. E acho que é o que a gente menos precisa, no momento que a gente tem que estar forte para sustentar a própria vida e a vida dos nossos, né? Então, seria esse outro recado, esse tempo, espaço, esse tempo requer você pensar quanto tempo você vai precisar para preparar aquilo e depois para corrigir. Imagine, você manda agora todo mundo, vamos lá, todo mundo vai gravar um vídeo para responder a pergunta X. Ok, beleza, aí você tem lá 200, 300 alunos, aí você vai ver um vídeo por vez. Então, pense no seu tempo, pense no tempo e no tempo do aluno. Então, para a gente pensar também, como a Rebeca falou, pensar nessa produção online agora, também com empatia. O que eu dou conta? O que eu posso experimentar? O que vai ser possível? Que educação musical possível a gente pode realizar? E quanto a isso, pessoal, eu gostaria também que vocês fossem colocando, eu talvez já vi que tem mais de 31 comentários, mas assim, que vocês fossem colocando também como tem sido isso, como que cada um está se organizando nesse sentido, se está usando algum recurso específico, se não, se está procurando, ou se já tem uma experiência, gostaria de estar partilhando aí, porque mesmo que a gente não consiga ver todos os comentários, eu acredito que isso é também um espaço de escuta, esse momento que a gente está aqui. Eu vou estar falando aqui de uma experiência, cada um pode estar trazendo as suas próprias experiências, e que mesmo que não sejam comentados nesse grupo, é um super documento que fica aqui, esses comentários, onde cada um pode beber e aprender. Eu aprendi muito quando eu vi a live da semana passada, que eu fui ver só ontem, né? Eu fui vendo os comentários, as coisas, quantos links interessantes. Então, acho que é bem interessante a gente pensar. Então, pensando nessa empatia, nesse tempo e espaço desse nosso trabalho, como professores agora, pensando em práticas de ensino e aprendizagem online, eu queria trazer aqui algo que eu li no Instagram da Tâmara Bittencourt, que ela trabalha com tecnologias e educação de forma geral, e eu achei bem interessante porque às vezes a gente fica no meia-culpa, né? Poxa, século XXI, a gente ainda não aprendeu a dar aula online, que coisa, o que é isso, né? A gente se cobra, se culpa. E aí, se a gente vai falar em empatia, acho que a gente também pensar um pouquinho os porquês que talvez isso ainda não aconteceu. E daí ela escreve: médicos estão se adaptando, famílias estão se organizando, empresas inovando. Por que cobrar das escolas que já estejam prontas para a educação musical online? Então, eu acho que isso é bem importante da gente pensar. Senão, a gente percebeu que a gente não está pronto. Mas que espaço a gente teve também para pensar que preparação nós, dos cursos de licenciatura, a gente de fato fez, pensando na preparação do nosso profissional de música para atuar nesse campo, nesse contexto, né? Então, eu acho que, claro, temos todas as práticas de muito sucesso que foram realizadas nos cursos, são ainda realizadas, né, nos cursos de licenciatura, ensino à distância, acho que a gente tem uma produção de conhecimento grande e tudo, mas, assim, em que medida a gente se atentou para isso, né? Então, não é uma culpa, a gente não, talvez isso vai passar a ser pauta daqui para frente. E aí, para isso, é importante a gente pensar o que é educação online. Tem um material que eu acho muito legal, muito bacana, que é escrito por Marco Silva,
organizado, né? Lucila Peste e Antônio Zuin. Eu não sei se aqui vai ficar, se fica espelhado ou não, chama Educação Online. E aí traz bastante discussões, então, para quem quiser se aprofundar mais nisso, mas nós vamos pensar ela como uma modalidade, e aonde ela acontece, de fato, só via redes, só virtualmente. Embora a EAD trabalhe com essa parte online, você tem, na forma como ainda é, embora essas resoluções estão mudando muito rapidamente, mas ela ainda, você tem um espaço presencial. O polo é super importante como acesso. Nosso aluno de interior que não tem internet em casa, ele tem internet no polo e ele faz ele estuda esse EAD. Ele tem uma possibilidade, independente da precariedade, dos problemas que a gente pode ter, tem um presencial. Tem um presencial para chegar, chamar a pessoa e dizer assim, olha, liga, aperta esse botão aqui. Agora, quando a gente está falando online, emergencial, seu aluno que ontem estava com você aqui presencialmente, amanhã ele tem que apertar um botão e tem que acompanhar a sua aula. Tem pessoas que já estão incluídas digitalmente, que já fazem isso e tal, mas tem uns que talvez não tivessem ainda essa educação digital, né? E aí, como é que é? Então, é desse ponto que a gente está falando agora, de uma educação musical que se dá só online, o ensino, uma educação, né, que se dá só online como modalidade, e que nisso vai cair muito na questão de exclusão digital, de acesso. Uma exclusão que é tanto de você não ter o dispositivo, como também você tem não saber como utilizar. Porque é isso que o semipresencial, você tem lugares onde você vai aprender a lidar com isso. Agora que você se vê, agora todo mundo vai ter que usar o Zoom, todo mundo vai ter que usar. Não é uma coisa que estava no dia a dia, e a gente precisa ter tempo e paciência e ver quais são as formas que a gente vai conseguir se organizar para isso, né? Então, eu acho que essa é uma das questões importantes de pensar que, embora a gente tenha toda essa produção em EAD, ela tinha esse espaço presencial, mas agora que a gente está pensando aqui em práticas online, então, o que é possível fazer só nesse estar junto virtual? Que é importante, é potente, eu acho que ele é muito bacana, mas a gente precisa ter uma empatia com a gente mesmo, de entender as limitações, o que eu consigo dar conta sobre isso, o que eu já sei, o que vai dar tempo de fazer nesse período. E tem uma parte interessante na discussão da educação musical online, que ela vem justamente, da educação online, desculpa, que ela vem trazer a questão da interatividade, a questão da gente diminuir aquela educação que seria só de transmissão de conhecimentos, como foi via rádio, via televisão, né? Ela pressupõe, esse online pressupõe interação, colaboração, práticas colaborativas, e isso pode, de fato, ressignificar, né? Ressignificar a forma como a gente atua e habita esse espaço online. E aí, nesse sentido, que é importante a gente pensar pensando, eu vou olhar aqui o tempo, já vi que já está estourando. Quando a gente está pensando, então, nessa educação que é só virtual, né, que a gente vai estar desenvolvendo isso só dessa forma, o que é possível potencializar, então, né? Então, se eu não vou ter o espaço para ajudar ou para ensinar o aluno, o que é possível fazer? E aí vem a reflexão do tempo e espaço, que é como lidar com isso, talvez com um pouco mais de leveza. Como lidar com isso, talvez não pensando em cumprir tudo aquilo que eu planejei para trabalhar nesse mês. Esse meu tempo, ele pode me trazer práticas que eu não tinha pensado, talvez, ainda com o meu aluno. Ah, mas e daí o programa? Porque às vezes a gente pensa o programa de uma forma só, mas meu convite aqui é pensar se esse online pode dar outros recursos onde nós, professores, vamos estar como aprendizes, né? Uma boa oportunidade de se colocar naquele espaço onde a gente está aprendendo com o aluno. E eu sempre digo que quando é com tecnologia, é muito difícil a gente achar que vai dominar o negócio e vai chegar chegando, né? Eu sou a pessoa que daí, quando eu chego, faço umas coisas bem erradas. Ah, mas você é das tecnologias, você é meu filho, eu sou das tecnologias, mas eu nasci na década de 70. Então, assim, eu estudo isso, mas não domino coisa nenhuma. E é ótimo, porque nisso você tira esse teu poder aí, o aluno ajuda a gente, já dá tudo certo e as coisas funcionam. O pessoal do meu grupo deve estar aí dando risada, porque
acontecem várias coisas, assim, que desde celular virado, assim, umas coisas bem interessantes, e que eu acho que é isso, né? Isso não me impede de estudar e falar de tecnologia, mas eu não ensino ninguém a mexer nos recursos, né? Eu vou tateando junto e a gente vai aprendendo junto. E acho que é esse lugar que ele vai ser importante agora. Você vai criar um link de webconferência, vai ficar 10 minutos com um monte de problema, aí alguém ajuda a arrumar lá, ou começa a funcionar, né? Mas se a gente quiser tudo certinho, organizadinho, já é impossível de fazer. Então, para mim, o online tira o controle também. Tira aquele controle de tempo. A minha aula de 1 hora, ela vai durar certinho, já sei o que fazer. Não, esse cronômetro já não existe. Porque acontecem questões, tem, né? Principalmente se é uma aula síncrona, né? Que é uma aula, tipo, a gente estando no mesmo espaço virtual. Então, nesse sentido, eu fiquei pensando assim, como ações agora, né? Eu já falei nesse tempo e tudo. A gente pensa sempre, então, então nós temos que pensar qual é o recurso, se vai ser síncrono, se vai ser assíncrono, qual é o ambiente virtual. Falar de educação online é falar de um ambiente virtual de aprendizagem potente. Ok, a gente tem Moodle, a gente tem agora o Google Classroom, a gente pode criar um blog, a gente pode fazer o que quiser, mas eu ia dizer assim, a gente pode usar o WhatsApp, entendeu? Como fazer aquele grupo de aluno que a gente já tem para dar notícias e recados e enviar vídeo de vez em quando, que a gente faz isso no presencial. Agora, bora colocar isso aí, então, como uma atividade. Que perguntas, que ideias que podem ser? E aí eu fiquei pensando, sabe aqueles jogos, as brincadeiras que a gente faz tão pouco e agora a gente poderia fazer mais, né? Desde de questões assim, aqueles jogos de nome de banda, nome de música que começa com a letra tal, uma música na tonalidade X, Y, né? Assim, coisa que você não precisa estar produzindo material, que dá para sair de escutar o que os seus alunos pensam, ouvem, falam sobre música. Trazer a playlist que todo mundo escuta, que uma playlist, ela feita por um aluno, ela tem escolha, ela tem questões, ela tem vivências, ela tem afetos, ela tem emoções. E começar a lidar com isso, que é diferente, aí você tem que pensar bem, porque se você tem 10 alunos, cada um vai mandar uma playlist de 100 músicas, você não vai escutar 1000 músicas, mas então um aluno escuta 3 e comenta do outro, enfim, como a gente trabalhar essas escutas. Trabalhar uma escuta que é digital. Hoje que a gente está tendo live de tudo quanto é jeito, em todo momento, a gente pode começar a pensar no som das lives que a gente está ouvindo. Qual a diferença quando a gente, esse som que tem que estar comprimido, que tem que, né, essa questão, o som, a internet, o som digital. Então, assim, outras percepções, pensar na música digital, ela dá outro tipo de percepção, que é diferente de você pensar na percepção acústica. Então, são questões que se dão diretamente no digital e que seria bacana a gente estar pensando. E aí, o meu ambiente virtual de aprendizagem, ele é um ambiente onde eu posso me comunicar com o meu aluno. Eu acredito que esse é o principal momento, principal questão, principal contribuição que a gente pode dar, que a gente pode desenvolver ou propiciar. Essa é a minha opinião, meu pensamento. Inclusive, pode soar muito louco, mas assim, toda essa coisa de tarefa, eu sei que são relações de poder, tem instituições que te cobram, você tem que produzir, tem que mostrar aula 1, 2, 3, 4, 5, mas eu falei assim, se essa época a gente pudesse realmente ter uns 15 dias como professor para realmente não fazer nada, ler literatura, ler outro livro, tocar outro instrumento, a música que eu nunca toquei, aprender um instrumento novo, eu tenho certeza que a gente voltaria, muito bem no presencial depois, muito mais firme, mas tudo bem, não é assim, a educação não pode parar, então tá bom. Então, como eu vou fazer isso? Mas fazer de uma forma leve. Eu acho que é possível a gente pensar nessas questões. Pode estar soando meio louco, mas é a única coisa que eu consigo pensar atualmente. E nisso, usar os recursos que a gente tem disponível, né? O próprio Google, o próprio OneDrive, que são os recursos de compartilhamento. Então, criar documento no Google Drive. Você cria lá um documento, coloca o link para todo mundo, quem tem o link pode editar. Joga no WhatsApp, ok. Ali você já envia vídeo, áudio, dá para criar um e-book da turma, dessas escutas, das ideias que estão surgindo. O Google Drive você pode colocar os complementos, você coloca, se quiser colocar partitura, ele tem dentro, você consegue instalar um complemento que você digita a partitura e você mesmo vai trabalhando isso.
Em colaboração, você coloca até 100 pessoas colaborando no mesmo documento. Não é recomendado, né? Mas eu acho que de 20 em 20 a gente chega lá. É um ambiente virtual. É um ambiente virtual que ele, quando tem presencial, a gente faz as duas coisas juntos, e quando é online, ele pode ser feito só online. Tem outro recurso, eu ia mostrar compartilhando tela, mas eu acho melhor só falar e depois apresentar. Outro recurso muito legal, que eu chamo que pode ser o Google Drive da música, que é uma plataforma para fazer música online, chamada Soundtrap. Então, você clica, entra com a conta Google ou Facebook, ou cria uma nova conta. Aí, assim, gente, eu entrei agora, fazia um tempo que eu não entrava, tem lá, aberto para professores, teste de 120 dias, versão premium e tal. Nele, eu já trabalhei com os alunos aqui do presencial. Uma pessoa coloca lá uma linha melódica, o outro entra, coloca uma batida, um ritmo, e assim vai indo. E nisso a gente pode ir se reinventando, que é a música que acontece totalmente online. Por que é trap, né, sound trap? Porque vem justamente desses estilos onde se trabalha com a própria música eletrônica, com os beats. Então, vamos trabalhar o ostinato usando esses beats, usando esses loopings que já vêm prontos. O Soundtrap te permite gravar também, então você pode usar o que já tem de pré-determinados e pode fazer. Um outro recurso potente, o Chrome Music Lab, você pode usar ele no navegador do celular, ou funciona com pouquinho internet, viu, gente? Eu já testei. Tem vários recursos ali dentro, um dele é o Music Maker, que você pode, por exemplo, então, das listas de escutas dos seus alunos, então tem lá uma música, vamos pensar aqui, Asa Branca. Bom, então tudo bem, então você vai fazer Asa Branca agora estilo rap, agora Asa Branca estilo funk, sabe? É reinventar e rever essas práticas, onde a gente pode trazer também para o debate práticas que são marginalizadas, e isso a tecnologia me ensinou. Trabalhar com os DJs, ver falar sobre rap, sobre funk, ali você vê o quanto o acesso a determinadas tecnologias e às vezes recursos mínimos, eles conseguem fazer milagres. Então, há muita criatividade, há muita coisa nessa troca online que eu acho que a gente poderia estar pensando nesse espaço. E aí, um desacelerar seria o quê? Gente, tá aqui o site, vamos treinar junto? Eu não recomendo o professor treinar, ir lá e mostrar onde clicar. Não, vamos treinar junto, vamos criar esse espaço de trabalho conjunto. E nisso eu consigo ver uma potência das tecnologias para propiciar essas práticas. E aí, para terminar, a gente pensando então no que seria o depois. Porque, como eu disse, a gente proporcionar essas práticas musicais, essas trocas, essas ideias nos nossos grupos, como é que fica se eu dou aula para uma turma, e aí agora no retorno às aulas, eu vou ter alguns alunos que tiveram acesso aos conteúdos e outros que não. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir, eu vou nivelar, né? Pronto, finalmente. Agora é a hora da gente praticar um ensino colaborativo, cooperativo, é a hora da aprendizagem entre pares, é a hora do nosso aluno que nunca tinha pensado que o coleguinha não teria nem internet, nem nada na casa dele, para pensar que existem outros mundos, que ninguém escolhe aonde nasce, aonde vive, e não escolhe ter ou não ter acesso, né? Eu acho que a gente vai poder, realmente agora, vai ter mostrado o que foi a pandemia, o que foi a quarentena, para quem tem um mínimo de recurso, um mínimo de conforto, e para quem não tem. E isso também implica no acesso a uma educação musical, uma prática musical. Então, para a volta, eu acho que é isso. Já vai começar assim, a gente já não vai mais poder trabalhar com essa educação massiva e todo mundo aprendendo junto ao mesmo tempo. Ela já urge que seja diferente, né? Eu já acho que para terminar, essa questão do tempo, como que a gente pensa em tempo, em calendário gregoriano, se a gente teve que parar um mês e dois, não sei quantos meses a gente ainda vai precisar parar? Será que a gente precisa ainda estar preso a isso? Né? Então, que esse tempo todo ensine ou ajude a gente a reinventar nossas práticas, mas também a reinventar esse nosso lugar no mundo, né? Esse nosso lugar dentro desse macro, e o que a gente pode ir fazendo as nossas pequenas ações no micro. Eu acredito que é por isso que a gente está aqui. Então, eu gostaria muito de ouvir agora vocês, os comentários, o que já estão sendo feito, quais as ideias, quais as práticas, para a gente pensar realmente num emergencial online agora, e depois pensar
pensar no depois. E aí a gente faltou uma parte, né, que eu ia trabalhar os recursos de práticas síncronas, né, pensando em aula usando Zoom, Meet, Hangout, mas assim, eu acho que isso pode talvez vindo agora no diálogo e na conversa, na medida que vocês vão colocando que recursos estão utilizando, se quais os desafios e as potencialidades deles, a gente pode estar discutindo nisso. Que eu acho que eu tenho muito mais para trocar do que para dizer assim, a gente usou e funcionou, né? Eu acho que estamos todos aí para rever. É isso. Uau, minha cabeça está aqui. 35 minutos, gente. Eu juro que eu queria falar menos, mas não tem jeito. Incrível. Assim, acho que vários comentários surgiram aqui, assim, tem muita coisa legal aqui no chat. A gente separou uma primeira pergunta que surgiu da Harui Tanaka, que inclusive fez parte, né, do grupo de tecnologias de educação musical, e ela coloca essa pergunta: para esse tipo de educação remota, quais ações poderíamos dar maior ênfase, visto que ensino de instrumento ainda não vi, por exemplo, um modo mais adequado? Consegui alguns outros formatos que não têm dado certo. Ou que tem dado certo, Harui. Que Bom, tem dado certo, perdão. isso. Bom, Harui é nossa parceira aqui, né, tanto do Grupo TEDUM como da própria universidade, né, a gente é colega de área aqui, a gente tem discutido, né, bastante essas questões. Então, assim, eu vou ser bem sincera, assim, dentro da limitação do que eu tinha para falar aqui, inclusive da atuação nossa do grupo, a gente começou a atuar com ensino de instrumentos só no ano passado, que a gente ofereceu um curso híbrido de iniciação ao violão. Inclusive, agora nós estamos analisando os dados do retorno dessas pesquisas. Então, assim, eu, enquanto pessoa, enquanto grupo, a experiência ainda ela é um pouco menor, embora muitos dos nossos colegas de grupo já dão aula online de instrumento há muito tempo, né? Então, assim, eu já vou fazer também a propaganda, já vai ter um fórum específico sobre isso no Fórum da ABEM, agora nessa quinta-feira, pelo YouTube da ABEM, que é Boas Práticas de Ensino Online de Instrumento, porque eu acho que isso merece um espaço específico, porque a gente tem, dentro do ensino do instrumento, tem tanto a questão de espaço, posição de vídeo e tal, como a questão de quando você quer tocar junto, né? Então, que inclusive hoje eu estava vendo um vídeo do próprio Daniel Gon comentando sobre isso, que a gente usa os aplicativos que são todos esses que a gente falou, Skype, Zoom, Google Meet, Hangout, eles servem para voz falada, né? Então, não adianta a gente querer pensar em sincronia, pensar, tudo som já está tudo comprimido, e há necessidade de toda uma outra estrutura para fazer música junto. Embora tenha esses sites, como eu falei, tem o aí agora é um outro nome, que é para tocar junto e tal. Mas então, eu acho que é assim, existe hardware, eu acho que tem, assim, tem já muita gente trabalhando, mesmo com esses recursos mais difíceis. Mas, pelo que eu sei, eles são muito mais em contextos, por exemplo, não é na universidade, a universidade oferecer cursos somente online, né? Acho que tem um pouco essa... Nós, por exemplo, começamos com um ensino misto, a gente não fez ele totalmente online no grupo, né? Você estava presente. Então, assim, embora eu não tenha a resposta agora, eu acho que é por isso que vai ter um fórum específico, eu acredito que também dentro das práticas online, né, do Flabem, que vai vir, que vai a partir de maio, todo mundo poder trazer experiências, acho que a gente vai conseguir agora entender todo o mundo de trabalhos. Eu tenho visto aqui na UFPB, assim que saiu o isolamento, eu fiz uma oficina, né, nós fizemos com o uso do Google Meet, e eu tenho visto os meus colegas dizendo, olha, estou usando, estou fazendo prática coral, estou ensaiando, então, assim, eu acho que a gente consegue dar os nossos jeitos, mas pensando no emergencial. Agora, ela como prática, por exemplo, quem dá aula online há muito tempo, eu acho que tem toda uma bagagem, um conjunto de conhecimentos para compartilhar, e aí vai ser bem importante a gente escutar essas pessoas, né? Porque eu acredito que tenha várias formas e vários recursos. O que não dá é para a gente querer dar a mesma aula que a gente dá no presencial. Essa é a minha primeira, a única questão que eu tenho. Legal.
Aí surgiu aqui uma outra pergunta da Alana Cristina Mauer sobre se você poderia discorrer sobre práticas também para a educação infantil, se você tem alguma coisa em relação a isso para compartilhar. Isso. Nessa ABEM nessa live que a gente fez da ABEM também veio bastante perguntas com relação à educação infantil, e acho que essa é uma questão bem séria, porque assim, a gente sempre pensou a educação infantil no presencial, né? Então, pensar a educação infantil agora de forma remota, primeiro, eu penso que ela é realmente emergencial, é para a gente ter contato com as crianças, para a gente não perder esse contato, mas eu não acredito que ela substitua esse contato que a gente tem, mas tem umas ações, por exemplo, agora eu não vou lembrar o nome, mas nas respostas, naquele fórum da ABEM, um professor disse que ele manda vídeos não listados para o grupo dos pais, e aí os pais ouvem com as crianças e começam a tecer os comentários e trazer isso dentro do grupo. Daí ele diz, dessa forma eu possibilito outras escutas, né, dentro da família. Eu estou vendo uma ação bem interessante, que é da Alecrim Dourado Formação Musical, que é da Vivian e Tiago, que são os coordenadores lá de Curitiba, que eles têm feito todo dia, 5 da tarde, uma live onde eles estão abrindo, e é realmente uma aula de musicalização com as rotinas, e aí você pode assistir, fazer junto, né? Avisar, para amanhã providencie uma caixa de papelão, de sapato. E aí você acompanha fazendo com o que tem em casa. Isso é para um recurso síncrono, né? Tá o professor ali e você na frente com as crianças. Agora, como professora, como mobilizar algo para a educação infantil, você vai precisar primeiro dos pais, né? Contribuindo com isso. E um recurso que eu acho que é bem bacana, bem bonitinho, é o próprio Chrome Music Lab, tem uns lá para você montar ritmos, e um outro que você desenha e sai os sons, claro, os pais podendo dar o celular para a criança, ela pode estar desenvolvendo isso. Já sabendo, gente, que, assim, eu volto a dizer, a gente está trabalhando toda uma questão de pensar na menos exposição de tela para as nossas crianças, informação e tal. Então, também vão querer agora encher de coisa de música também, porque daí vai ter a hora do joguinho, da televisão, do filme e a da música. Então, eu diria para a gente pensar com parcimônia, o que é importante, qual é o tempo que a gente pode pensar nessas práticas para a educação infantil. A própria Alana, ela coloca também um comentário que eu acho que vai muito de encontro a isso, né, que você falou, desse feedback, de atividades que os pequenos possam fazer em casa e ter os vídeos gravados, né, e essa troca, enfim, acho que é bem esse caminho. Tem uma outra pergunta aqui, que é uma pergunta do Glauber, que ele faz essa pergunta. Luciane, como operar as atividades assíncronas de educação musical, haja vista que a lógica síncrona está extrapolada nesses dias de pandemia? Qual o limiar entre atividades síncronas e assíncronas? Glauber, muito importante, isso tem tudo a ver com aquela questão tempo e espaço. Eu acho que, assim, dependendo do contexto que a gente está, né, eu acho que é primeiro uma enquete, sabe? Pega um Google Formulários, você coloca lá a enquete para ver como é que está a relação tempo do seu aluno, do seu grupo de alunos. Aí começa a ver como que está, que práticas ele está desenvolvendo, o que está fazendo, aí começar a montar esse plano, né? Porque, assim, não sei se eu entendi bem, mas, assim, realmente, agora a gente está... Todo mundo descobriu essa forma síncrona, né? Então, assim, e acontece muito de substituir mesmo. Pô, essa aula que eu teria hoje de 3 a 5, eu vou colocar minha turma, que é só de 10 alunos, junto, e nós vamos discutir junto o texto, enfim. A gente vai continuar essa prática. Ok, tudo bem, né? Funciona, tá bacana, tudo. Mas, assim, o pensar o quanto eu vou usar de síncrono e o quanto de assíncrono, isso é planejamento do educador. E eu sugiro fazer isso em conjunto com o grupo de alunos, porque é importante a gente entender como é que está o nosso aluno agora, se ele não está sobrecarregado também. Aí, às vezes, aquela aula de 4 horas que eu daria na pós-graduação, na segunda-feira,
eu posso transformar ela em uma produção de texto no Google Docs e que cada um partilhe durante a semana e termine na outra semana. O problema é que esse assíncrono aí todo mundo deixa para partilhar, para escrever conjunto, todo mundo deixa para escrever um dia antes, igual ler o texto um dia antes da aula, e não funciona. Então, o assíncrono, ele depende de outro tipo também. A gente tem que ajudar o aluno a entender que ele precisa todo dia ir lá escrever colaborativamente. Mas, de quebra, a gente aprende uma outra forma de trabalhar colaborativamente. Eu não sei se eu consigo te responder, porque é bem complexo, mas, assim, eu acho que falar em educação em práticas online, o tipo de recurso que eu vou escolher, se é síncrono ou se é assíncrono, ele é determinante, né? Muito mais, e porque é ele que vai determinar também o tipo de conteúdo que eu posso e que eu quero trabalhar. Vai um pouco de encontro aqui com um comentário da Priscila, né? Que ela fala: a gente precisa se lembrar que a inovação não depende de tecnologia. As pessoas estão vinculando, mas não precisa ser assim. E o espaço virtual também precisa ser discutido e ocupado pelos educadores musicais. Que foi um comentário que surgiu aqui no meio de uma discussão que estava justamente falando sobre isso, né? Sobre como a gente está ocupando o espaço virtual, né, nesse momento. Então, tem um momento aqui do debate que está bem interessante, assim, bem intenso nos comentários com relação a isso, sobre o tempo também do educador musical, e eu acho que talvez isso seja uma outra coisa para a gente conversar. E aí tem mais duas perguntas, não sei se você quer falar um pouco sobre essa questão do... Eu gostaria de comentar isso da Priscila, acho que é isso mesmo, Priscila, a gente precisa defender o espaço virtual como um outro espaço, entendeu? A gente não vai praticar a mesma educação musical, embora, claro, é impossível que eu vou ser outra professora aqui no virtual que eu não sou no presencial. As nossas concepções, a nossa formação, o que a gente pensa e entende por música e por educação musical vai permear todos os espaços que a gente ocupar. Mas eu acho que é isso, assim, deslocar que usar, e aí que a gente tem que tentar, isso está muito presente no nosso discurso, o uso de tecnologia relacionada à inovação, ou até a coisa quando eu trouxe a educação online, que ela vem trazer toda a perspectiva de interação, mas assim, ela vem colocar isso como algo que ela pensa como potencial para uma educação online, visto as possibilidades de interação que não tinha via rádio e TV, que agora já está tudo pensando nessa questão de tipos de interação. Mas não quer dizer que no presencial essas discussões já não aconteciam, né? Então a gente pode com certeza inovar muito mais no espaço onde a gente já é seguro e do que no novo. Ou então, que é o que eu trouxe agora, assim, a gente não está tendo que reinventar tudo, que eu disse, bom, pronto, então eu posso usar minha aula online para ensinar uma coisa que eu também não sabia, né? Esse é um convite que eu faço, ó, agora vamos testar junto esse potencial, essa ideia. Mas realmente, não, a nossa aula não é melhor porque a gente usa tecnologia. Tem uma mediação e o espaço virtual é outro espaço. Eu acho que isso a gente precisa, de uma forma, de uma vez por todas, admitir, né? E que não existe transposição. A gente transpõe porque é o que a gente sabe, é o que fica mais seguro, mas depende de outra prática. Isso vai me lembra um pouco o Mestre Ignorante do Rancière, né? Eu ia citar isso mesmo. Uhum. Nossa, você falou, veio assim o livro na minha cabeça, como isso mesmo, caiu. Aí tem uma pergunta aqui da Carla Santos. Tenho visto vários grupos realizando performances à distância por meio de gravações. Gostaria de saber quais softwares de gravação podem ser utilizados para esse tipo de gravação. Carla, eu não sei se esses são aquelas colaborações que estão sendo feitas via internet, eu não sei se é isso. Bom, eu vou responder assim, né? Agora, realmente, eu não estou muito por dentro, mas assim, eu acho que assim, essas gravações realizando performance à distância, gravação, né? Então, assim, por exemplo, o que vai precisar é as pessoas terem o mesmo programa. Então, aí depende muito, porque tem programas pagos, outros programas que são softwares livres, e aí tudo vai depender do que cada um trabalha. Mas, primeira coisa, você vai ter então tem uma definição desse programa,
Agora, gente, eu estou falando, ventilando possibilidade, né? Porque eu não tenho essa experiência, não. Mas, assim, provavelmente você... Porque ela acontece de forma assíncrona. Então, alguém começa, alguém dá, sei lá, grava a guia, e aí, fulano vai colocar guitarra, outro vai colocar contrabaixo, outro vai colocar voz, e assim por diante. Mas isso é feito num ambiente de estúdio ou de home studio, onde você pode tratar esse som e depois pode, inclusive, ter a parte da edição. Inclusive, eu acho que se usar, desde que siga, né, certinho o metrônomo, eu acredito que você pode até ser gravado em outro recurso e a pessoa que for editar no final pode fazer. O que eu mostrei, que eu não mostrei, mas que eu falei aqui do Soundtrap, é a possibilidade de fazer tudo isso online. Só que aí, com certeza, tem muita perda, né, de som, mas não é síncrono, mas é online. Então, toda a produção fica ali naquela rede, depois no final alguém baixa e pode editar. Mas esses recursos, essa questão da gravação, eu tô achando muito bacana, porque assim, tá possibilitando você gravar com pessoas de outros lugares, de vários lugares. Eu sempre dizia, eu gosto muito daquele projeto Playing for Change, né? Que ele as pessoas gravaram em vários lugares do mundo e vão juntando. Mas é um trabalho de edição, né? Você precisa realmente ter alguém que trabalhe com isso. Eu não sei se, por exemplo, um software livre como o Audacity, ele daria conta, o Reaper, né, que é um também que a gente usa. Acho que essa resposta seria mais bacana para o pessoal realmente que trabalha mais com estúdio, com gravação. Legal. Aí tem aqui mais uma pergunta que chegou. Peraí que... Ai, justo agora... Vai, meu filho, volta para a pergunta. Estou aqui num sistema super tecnológico incrível. Da Ana Lúcia Ribeiro Garcia, e ela fala: utilizo o Zoom e o Google Meet, mas ainda sinto muitas dificuldades quanto às práticas musicais síncronas, por conta do delay. Você tem alguma sugestão quanto a isso? Isso recai naquela questão que eu tinha comentado, né? E isso é também interessante, né? A gente pensar numa educação online, onde a gente possa só trocar textos, imagens, tudo bem, mas nós estamos falando aqui de música, então é um outro caminho, é um outro recurso que precisaria. Então, eu volto a dizer, acho que essa questão, né, dessa parte de quais recursos síncronos vão funcionar melhor, eu acho que vai ser bem interessante, né, o pessoal que já está mais desenvolvendo dentro de ensino de instrumento online, mas assim, o que eu sei é que a gente utiliza Skype, utiliza essas plataformas, o próprio Meet, né, que você está falando, mas assim, ele não é feito para falar junto e para tocar junto, então ele vai dar essa questão de delay, então não é uma prática que dá para fazer ao mesmo tempo. Então, por isso é uma limitação nesses recursos que a gente tem. Mas tem todo um outro, né, uma outra vertente, uns outros trabalhos que foram feitos especificamente com recursos que possibilitariam essa performance online síncrona. Só que aí envolve um outro tipo de internet, que não é essa internet comercial que a gente tem em casa, e é um outro tipo de software, né? Um exemplo é o Lola, né? LAW, Latence. Tem um vídeo, assim, quem falou sobre isso especificamente agora, recentemente, no Facebook, foi o professor Daniel Gon. Eu sabia só desse, embora a gente nunca tenha testado e utilizado. Então, assim, na outra live que a gente falou, é assim, por exemplo, o Zoom, ele tem como você compartilhar o som do computador, não só o som do microfone. Então, se você quer fazer no sistema, por exemplo, você grava o acompanhamento antes, aí o aluno pode tocar com aquele acompanhamento que para ele, aí vai estar saindo e para você vai chegar junto. Mas eu penso assim, uma prática coletiva, realmente, assim, eu particularmente não sou a pessoa mais habilitada a responder, mas eu acredito que por isso que vai ter essa live específica, né, na quinta para isso, porque eu acho que já está havendo toda uma mobilização, né, dos professores para pensar nessas professores de música que desenvolvem práticas coletivas, né, de como trabalhar com isso pensando no delay.
A Rita mesmo, né, estava falando que tem trabalhado com isso, né, Rita? Assim, não sei se você é prática de conjunto também, talvez você poderia responder melhor do que eu aqui. Eu tenho usado umas coisas mistas, assim. Eu, por exemplo, gravo uns playbacks e mando para os meus alunos. Se eu vou propor um jogo, eu fico pensando que jogos que eu posso propor, musicais que vão se valer justamente dessa assincronia, né, do delay, que possa soar interessante, tipo, provocando um pouco a tecnologia, assim, nesse sentido também, né, pensando em usar isso a favor de uma nova música que pode surgir, sei lá. E recentemente, conversando com uma amiga, ela estava pesquisando softwares desenvolvidos para gamers. E diz que nesse Uhum. lugar dos gamers tem uns softwares que estão bem avançados em termos de sincronicidade do som. Mas eu não sei como é isso em termos de qualidade, até porque tem várias coisas que envolvem a música que não é só, na minha opinião, né, que para mim é uma perda ou uma transformação, né, não quero nem pensar em perda para não trazer para esse lugar, mas que é uma transformação, que é a questão da qualidade do som, né? Que é outra, a gente tem que realmente pensar fora da caixa mesmo e ir para um outro lugar, né? Enfim, Talvez essa é a minha experimentações que a contribuição. gente testa o delay, né? A gente vai trabalhar um outro tempo, espaço, né? Um outro ritmo, um outro, mas aí não é o repertório que a gente já estava atuando, né? É É. repensar, e isso eu acho que é bacana, de você já faz uso do delay para saber o que você vai tocar, mas obviamente que isso não funciona para uma prática, né, que você precisa que todo mundo toque junto. Mas eu acho que isso uma grande questão aí para a gente. E acho que práticas mistas mesmo, né? Do tipo, grava um playback, ou grava uma pista, manda para o aluno. Então, durante a aula você está assistindo, aí ele toca de lá, trabalha a Uhum, partir daquilo que você está vendo, de alguma maneira você está monitorando, mas claro que você não vai ter uhum. toda a definição, enfim, tem que se reinventar mesmo, É, né? são outras práticas, né? Então, então, agora, assim, em relação ao nosso tempo, espaço virtual dessa conversa, a gente já está aqui com 1 hora de transmissão. Tem aqui mais uma pergunta que a gente gostaria de finalizar com essa pergunta do Léo Moraes. E primeiro agradecer muito, Jussiane. Nossa, tem várias coisas legais, né, que surgiram. Esse chat aqui está riquíssimo. Eu fiquei Quero ver, olhando quero aqui, ver falei, nossa, depois. eu quero interagir. Está super bonito, acho um documento maravilhoso mesmo que foi gerado nesse nosso encontro. E agradeço a presença de todos vocês, de todas vocês que participaram aqui com a gente, mandando perguntas, comentários, discussões. Vários links já apareceram aqui, mas a gente depois vai compilar. Lembrando que essa ação de hoje faz parte da ação Fladem Brasil Online, é uma das ações que a gente já está pondo na roda, tem várias outras coisas que estão sendo planejadas. Uma delas está lá no nosso site e vai contar com vocês que estão aqui nesse chat, dizendo, eu faço isso, eu faço aquilo. Vem para a roda, vem compartilhar com a gente. Vou passar então aqui a pergunta do Léo Moraes. Jussiane, levando a questão que o Glauber Rezende colocou na roda e com as questões que você colocou no início da live, em tempos de pandemia, reforça a concepção de uma educação musical participativa, dialógica e, sobretudo, corresponsável, pois os outros, os nossos estudantes, merecem ser incluídos na produção de conhecimento. Aí vem minha pergunta. Pode esse momento que estamos vivendo reinventar o lugar da prática pedagógica musical como inserção real dos conhecimentos dos estudantes como ponto de partida real e oficial do currículo praticado? Nossa, Léo, aí agora você foi fundo. Eu acho que é realmente isso que a gente está pensando, talvez esteja pensando, mas não estaria praticando ainda. Porque, assim, de certa forma, a gente percebeu agora o quanto a gente ficou de fora. Nesse exato momento, como que a gente pode resolver, nesse exato momento, a questão do acesso? A gente não tem braços para resolver toda a questão de acesso, tanto de dispositivos e questões para chegar online em alguns grupos. Agora, para rever essa prática, por isso que eu penso nesse depois, né? A gente postula um ensino sempre essa questão do colaborativo
isso daí não só a educação, né, uma questão mais geral, mais freiriana, a gente sempre vem tentando falar, de fato, partir desse lugar do outro, então, partir do lugar ou dos alunos que a gente está trabalhando, mas como que a gente vai escutar quem são esses alunos, né? Por isso que eu acredito que nessa volta agora, vai ter essa diferenciação muito mais, que às vezes a gente ia dando um jeitinho aqui, outro ali, a gente não olhava. Sinceramente, eu acho que é isso que aconteceu muitas vezes, e nos vários contextos, não só no ensino superior, mas assim, em vários lugares, inclusive a gente atua às vezes na própria, né, num projeto social e não necessariamente pensa em como realizar essa inclusão ou essa educação para as mídias, como falou a Rebeca, que aí quando não tem acesso, como a gente pode pensar nesse acesso? Mas não é um acesso de a tecnologia vai resolver, não, é como mais um jeito de trabalhar, mais um jeito de desenvolver determinadas práticas. Então, assim, eu, sinceramente, assim, senti muito uma limitação nesse momento, de que, particularmente nesse momento, como que eu posso chegar aos meus alunos que não estão podendo, eu aqui dentro de casa, né, como que eu posso chegar virtualmente a um lugar onde esse virtual não vai chegar? Então, isso já me mostra que há uma diferenciação desse aluno, então ele não pode ser tratado, você não pode tratar todo mundo, tratar com igualdade a partir das diferenças. Então, por isso que eu penso que essa educação, ela vai precisar ser muito mais dialógica do que a gente pensou praticar até agora. Um exemplo que eu tenho aqui foi quando a pró-reitora de graduação fez uma reunião com todos os nossos alunos, nossos departamentos, justamente para trabalhar isso, assim, qual que é a situação né, social dos nossos estudantes. Porque ainda tem gente que pede um xerox, 100 páginas de xerox para a criatura tirar naquela semana ou naquele mês, porque é aquela pasta, é aquilo que vai ser, e assim por diante. Mas é aquela pessoa que está estudando, mas ela não tem nem dinheiro para comida, né? Outro problema que a gente está enfrentando agora, eu vivi a fase que o povo não tinha computador, daí comprou computador, agora não tem mais computador, tem só o celular. Aí com o celular, o nosso sistema aqui, você nem consegue enviar trabalho. Eu já estava recebendo trabalho pelo SIGA, trabalho pelo... Por quê? Porque como, né, se eu estou pedindo uma coisa só digitalizada, que acesso que o meu aluno tem? Então, assim, eu acho que tudo isso está mostrando o quanto a gente já falou, a gente fala em práticas ativas, a gente fala em educação musical empática, a gente fala na educação musical partindo da música que vem dos próprios alunos e tal, mas na prática, eu acho que a gente pode ainda avançar, né? E talvez essa pandemia agora ela ensinou isso. Para mim, sinceramente, eu só senti o quanto impotente a gente está com esses alunos, com esse público. Por isso que eu digo assim, enquanto eu estou aqui pensando numa prática online, para quem tem acesso agora, o que eu preciso pensar em dobro para esse retorno? E é bem difícil responder a sua pergunta, viu? Você vai ter que ficar pensando mais tempo aí, mas é o que vem. Eu acho que é uma reflexão maravilhosa, assim, né? Para a gente até encerrar com aquela pele meio arrepiada, assim, deixando a cabeça aí porque para todos nós, né? Para todas nós. Não, são perguntas que geram mais perguntas, né? Que geram outros... Quer dizer, instigam a gente a sair mesmo desse lugar. A gente já não está mais na zona de conforto, né? Com o que está acontecendo, todos nós. Então, realmente, eu acho que a gente tem que realmente aprofundar mesmo e sair mesmo, né? Pensar mesmo fora da caixa, sair mesmo desse lugar. Obrigada, Ju. É isso aí. Obrigada pelo diálogo sobre a questão. Aqui a fala do Léo Moraes de novo. Igualdade é um direito constitucional. E a diferença... Cadê? Ai, não consigo ver tudo. Mica, me ajuda aqui para eu conseguir chegar na... Eu posso estar aqui porque... Aqui. A diferença é inerente ao humano. Logo, nós, educadores, devemos ser responsáveis com a diversidade humana, que é plural em questões muitas. Obrigada pelo feedback. Por isso que, assim, a diversidade não seria tem temas que a gente coloca como... a relação figura e fundo, né? Às vezes a gente está tão preocupado com algumas questões musicais e a gente deixa as outras questões, que é onde essa música está, onde ela acontece, o seu significado, como secundário.
E eu acho que se a gente trocar essa relação figura-fundo, começar pela sensação, o que que isso provoca, o que que significa tal música para cada um, a gente poderia talvez fazer essa volta, né? Sim. Bom, então, com esse momento assim de reflexão, a gente se despede dessa live de hoje, lembrando a todos que participaram, quem chegou tarde, quem chegou em cima da hora. Essa live fica aqui disponível no Facebook do Fladem Brasil para sempre. Ó, Léo Borges, só lembrar que quinta-feira tem a live da ABEM sobre ensino de instrumentos online. Olha só, para quem está querendo saber como isso está Todas essas acontecendo. perguntas, Tem vários canais, né? A gente vai construindo essa rede juntas, e lembrando que no nosso site está aberta a convocatória para a gente poder receber também de nós mesmos, né? Educadoras, educadores musicais que estão aí também se reinventando, se trabalhando, como que a gente está lidando, né? Que soluções a gente está encontrando, compartilhar, vai ser nesse formato dinâmico, poder compartilhar e depois abrir para uma conversa. Então, a ideia é que vocês inscrevam seus trabalhos e venham com a gente para construir e fortalecer essa reflexão em todos os lugares possíveis, né? Não só da reflexão, mas também da prática. É isso. Super obrigada, Ju. Você quer falar alguma coisa a mais? Não, eu só quero também, né, acho que eu só tenho a agradecer por essa oportunidade, esse espaço, né, de... Agora, sim, uma questão que sempre fica, né, a gente fala que gostaria de ser uma coisa mais colaborativa, de comentado, um espaço de escuta, e eu falei 33 minutos numa live de 1 hora. Então, é só para entender que existem as limitações, existem questões que a gente ainda está muito mais dentro da gente do que a gente imagina. Então, uma autorreflexão agora é essa: como fazer realmente com 2 perguntas provocadoras e falar, conversar. No fundo, eu ainda fiz uns 5 folhinhas de itens para estar comentando. A gente fala em desacelerar, mas ainda é muito acelerado e a gente ainda gosta de falar mais, né, do que deixar o espaço para escuta. Então, para mim, eu acho que esse seria um aprendizado, que eu acho que isso poderia ajudar a gente a pensar naquelas questões que eu coloquei, né? De talvez trazer isso para esse espaço online. Então é isso. Muito obrigada, Gistiane. Muito obrigada a Obrigada, todos que Rita. Obrigada, Fladem. participaram. Fladem Brasil, com mais uma transmissão nas terças-feiras dentro dessa ação Fladem Brasil Online. Fiquem ligados. Semana que vem tem a Priscila Pritter, não sei como fala exatamente seu nome, Pri, mas que estava aqui também debatendo, vai aprofundar um pouco mais esse diálogo. E é isso, a gente se vê então nesse mesmo horário, nesse mesmo espaço virtual, na semana que vem. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, até a próxima.